Maria Alice, mais um dia, né, mais um programa aqui no canal Maria Alice Express, para falar um pouco, hoje é dia de postagem, lá no WhatsApp, enfim, nos canais que a gente tem para isso, e é mais um dia para falar um pouco sobre as aulas que já foram postadas lá no site filosofia-prática.webnode.com. Antes disso, quero apresentar aqui um livro do Jorge Amado, chamado Capitães da Areia. Iniciei a leitura desse livro, mais uma daquelas minhas campanhas, né? No sentido de que você leia, e leia bastante, leia o quanto puder, para você desenvolver a sua capacidade de compreensão, de tradução, né? Enfim, facilitação da sua vida enquanto estudante, que serve para português, matemática, para qualquer atividade, qualquer matéria. Tá? Esse aqui eu tive muita sorte com esses livros. Eu ganhei, acho que, se eu não estiver enganado, são 12 volumes que iam para o lixo. Uma amiga, colega minha de muito tempo, trabalha numa casa e a dona da casa ia jogar os livros fora e ela perguntou se eu queria. Eu falei, é evidente que eu quero. E aí ela me deu os livros, eu estou lendo aqui, é o terceiro volume que eu leio. Esse aqui é o Capitães da Areia, escrito por Jorge Amado. Bom, para os primeiros anos, né, a segunda aula foi Verbos do Filosofar. Eu estou falando aqui um pouco sobre criticar e discutir. Apenas 2 verbos. É óbvio que a gente encontra aí muitos outros se a gente for ler livros de filosofia. Mas eu queria falar um pouco sobre esses 2 verbos, criticar e discutir, que ganha em filosofia uma conotação diferente. Né? A palavra crítica, ela, na nossa sociedade, está muito ligada a uma coisa negativa. Né? Aquilo que a gente percebe que não é bom e fala para a pessoa. Isso é uma crítica. Né? Está diretamente ligado a isso. Mas em filosofia, ela está acima disso, ela vai além disso. Porque a palavra crítica em filosofia, ela tem a ver com uma possibilidade de uma resposta diferente. Então a gente tem um pensamento filosófico e a gente tem um filósofo discutindo aquele pensamento filosófico. E a partir daí apresentando uma solução diferenciada. Né? Ou seja, assume uma característica em filosofia positiva, a palavra crítica. Não está ligada só a uma característica negativa, mas em filosofia, característica positiva. Possibilidade de você encontrar, por meio da crítica, uma resposta melhor, uma resposta superior e assim por diante. A palavra discussão, ou verbo discutir, está ligado a um contexto muito parecido com esse. Né? Porque no nosso conceito diário, né, no nosso convívio comum, quando a gente fala em discussão, a gente sempre pensa numa coisa negativa. Ambos discutiram e brigaram, romperam um relacionamento porque houve uma discussão, se pegaram na rua porque houve uma discussão. Em filosofia não é isso. Em filosofia é a capacidade de ouvir o pensamento do outro. Isso que é uma discussão. Né? Então também não está ligado a uma coisa negativa, é uma coisa positiva. Em filosofia faz bem discutir. Né? A gente não tem aquele papo na sociedade de que religião e política a gente não discute. Para a filosofia isso é impensável. A gente discute sim religião, a gente discute sim política, discute futebol. Não há problema nenhum na discussão. Porque ela existe exatamente para clarear a visão que a gente já tem de outras coisas e aí dar um rumo novo para o nosso pensamento, para a nossa vida e assim por diante. Ok? Vocês vão ver que aí tem uns quadros, esse primeiro quadro é do Rafael, né, mostrando as características de um filósofo. Todo mundo que está aqui nesse desenho, né, nessa ilustração, são filósofos. Aqui tem Platão, tem Aristóteles, tem Sócrates, e todos eles estão discutindo. Você não está vendo briga aqui. É um diálogo, vamos dizer assim. Né? Depois a gente tem também essa pintura, que eu não me lembro agora o nome do pintor, mas é uma pintura de despedida de Sócrates, que foi condenado à morte e tal, né? E aí ele está se despedindo dos discípulos dele. Está havendo aqui também uma discussão filosófica, depois é retratada por Platão, um determinado texto dele. Tá? É para mostrar que nem sempre a discussão ou a crítica deve conduzir à briga, não no caso da filosofia. Né? Aí a gente tem todo um texto a respeito desse tema. Eu nunca peço para copiar o texto, eu peço apenas para que o texto seja uma base para você responder as perguntas. E as perguntas estão aqui nas atividades. Tá? Primeira atividade. Em que consiste a crítica para a filosofia? É só revisitar o texto. Tá? A crítica para a filosofia tem uma conotação diferente da crítica no dia a dia. Isso é importante ser destacado. Segunda pergunta, qual pode ser o significado de discussão para a filosofia? Também já disse isso, né? Já ficou claro aí na minha fala anterior.
Terceiro, explique com suas palavras a seguinte afirmação presente no texto. Para a filosofia, é muito natural que se necessite da crítica e da discussão com vistas ao progresso do conhecimento. Tá? Para você pensar nisso aqui, por que será que o pensamento progride a partir da crítica e da discussão? Provavelmente, não sei se eu vou te ajudar, meu propósito é esse, mas provavelmente porque a partir da crítica e da discussão, a gente consegue enxergar as coisas de um modo diferente. Né? E aí a gente com uma visão diferente, a gente vai ter um progresso daquilo que foi discutido anteriormente. Tá bom? Se você precisar, aí tem alguns endereços para você visitar aí. Ok? Espero que eu tenha ajudado o pessoal do primeiro ano, né, com essa minha fala. E agora vamos para os segundos anos. Para os segundos anos, é aula 2, condutas massificadas. Tá? A ideia de conduta massificada, a ideia de uma conduta única, de uma conduta muito parecida, de uma conduta igualitária. É evidente, eu acho, espero que seja, de que o título Conduta Massificada, ele está nos direcionando para uma coisa ruim. Vocês vão encontrar aqui no corpo do texto uma citação de Horkheimer e de um filósofo chamado Adorno. Ambos viveram e criticaram e discutiram o período da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, o império do nazismo no mundo inteiro que eles conseguiram conquistar. Por que condutas massificadas? Né? Se a gente pega o exemplo da Alemanha, por exemplo, no período da Segunda Guerra Mundial, Hitler apareceu com uma ideologia nova, né? A conhecida e chamada ideologia nazista. Por meio dessa ideologia, ele conseguiu fazer a cabeça de milhares de pessoas. A gente tem mais ou menos assim uma base, calcula-se que 80% da população alemã concordava com aquilo que Hitler dizia. Abraçaram a ideologia nazista. Posteriormente, a gente viu que a ideologia nazista foi responsável pelo assassinato de milhões de pessoas no mundo todo. Então, assim, isso foi uma espécie, né, um exemplo de conduta massificada. Que é possível a partir de que momento? A partir do momento em que uma ideologia passa a ser mais importante para a pessoa do que a vida do seu colega, do seu amigo, do seu inimigo, do seu desafeto, enfim. A partir do momento em que a ideia passa a ser mais importante do que a vida. Né? A partir desse momento você tem aí uma conduta massificada. Isso foi exemplo, por exemplo, na União Soviética, comunismo, né? Na ex-União Soviética, com o comunismo. O comunismo lá matou mais de 100 milhões de pessoas. Exemplo de conduta massificada. Se a gente vem para o Brasil, quando se fala em ditadura militar aqui no Brasil, que a gente sabe hoje, muita gente inclusive nega a ditadura militar, e tem toda uma controvérsia em relação a isso, mas assim, também um período de conduta massificada, que inclusive pode ser realizada por meio da mídia. Né? Hoje a gente já sabe disso, temos que ter muito cuidado com a mídia. Por quê? Porque a mídia ela é causadora de influências negativas, ela pode ser causadora de influências negativas. Evidentemente depende do corpo administrativo da mídia, mas isso é possível, já foi amplamente verificado, já foi amplamente divulgada essa possibilidade. Nós temos provas, né, se olhar para a sociedade brasileira como um todo, a gente tem prova contundente disso. Em vários momentos a mídia serviu para apresentar um candidato, por exemplo, a presidente, e incentivar o povo a eleger esse candidato, independentemente de como esse candidato era na sua vida pregressa e na sua vida passada, né? Envolvido em corrupção ou não, todo enrolado na justiça, mas a mídia ajudou a eleger essa pessoa por meio do quê? Por meio da fala nos programas de televisão, por meio da inserção desse nome, né, nos comerciais, nas novelas, enfim, qualquer outra programação que a TV tinha. Então a gente pode dizer que a mídia é sim uma propagadora das condutas massificadas, tá? Então é nesse sentido aí que esse título foi escolhido. Bom, como questões, né? Atividades. Busque na internet uma breve biografia dos estudiosos Adorno e Horkheimer, tá? Só para vocês apresentarem, é breve, não precisa ser uma coisa muito profunda, tá? Uma breve biografia. O que é biografia? Biografia é história de vida. Não confundam biografia com bibliografia, tá? Bibliografia tem a ver com uma relação de livros. Biografia tem a ver com a história de vida da pessoa. Então, busque na internet a biografia desses dois filósofos. A2. O que são condutas massificadas? Eu acabei de falar agora aqui, mas está no texto também, você pode pegar lá. A3. Comente a fala do filósofo Deleuze sobre a importância da filosofia. Ele disse que ela serve para atrapalhar a tolice. O que a gente pode depreender disso aí, né? O que a gente pode entender dessa fala do Deleuze, né? De que a filosofia serve para atrapalhar a tolice. De que modo? Né? É só pensar o seguinte, nós aprendemos por meio da filosofia, e aprendemos muito, porque aprendemos com o pensamento especializado de alguém.
né, com a busca especializada de alguém. Então, dá para entender que a filosofia nos ajuda a desviarmos da tolice, porque ela nos afasta dos pensamentos retrógrados. Mas aí, evidentemente, desenvolva o seu argumento sobre isso, tá? A quarta, afinal, a cultura que consumimos dá forma ao que somos? Não dá para a gente pensar disso, né? Os mais velhos vão se lembrar que algum tempo atrás houve a propaganda de um cigarro que dizia assim: o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Essa frase hoje é muito criticada, porque é óbvio que não podemos querer levar vantagem em tudo. Algumas coisas não dá para levar vantagem, são como são, né? Mas infelizmente essa frase mostra o quê? Mostra o tipo de cultura que vivenciamos, né? Então, de certo modo, será que a cultura não dá forma àquilo que somos? Será que esse jeitinho brasileiro, essa vontade de sempre ter lucro em tudo, não é um problema e é exatamente por conta da cultura? Para pensar isso aí, tá? A quinta, dê exemplo de condutas que foram criadas pela mídia e disseminadas entre a população. Aí tem vários exemplos, pode pegar na internet ou pode simplesmente observar nos inúmeros canais de TV que a gente tem aí, que são os canais gratuitos, né? Os canais abertos, tá bom? Bom, espero ter ajudado também o pessoal do segundo ano. E agora, para encerrar, o pessoal do terceiro ano. Filosofia e cotidiano. Nós vimos nas aulas passadas, na aula passada, alguma coisa sobre o princípio da filosofia. A gente volta a falar disso, falamos no primeiro ano, estamos falando do terceiro também. E agora, nessa segunda aula, é filosofia e cotidiano. Será que a filosofia, de fato, faz parte do nosso dia a dia? Será que ela está presente, por exemplo, nos provérbios que falamos, nas piadas que contamos? O que vocês acham disso? Tá? Falar um pouco sobre os terceiros anos, né? Aula 2, que é filosofia e cotidiano. Não sei se vocês se lembram, mas nós já falamos sobre o princípio da filosofia do primeiro ano e voltamos a falar de novo sobre a origem da filosofia do terceiro ano, né? Por que ela surgiu? Isso a partir de um filósofo que comentamos, né? Antônio Gramsci, comentamos na aula anterior, que na concepção dele qualquer um pode ser filósofo, dependendo do nível de pensamento da pessoa, né? Ou seja, a partir do momento que a pessoa consegue ter um pensamento ordenado, ele pode ser um filósofo, não necessariamente acadêmico, mas um filósofo mesmo do dia a dia e assim por diante. Bom, nessa aula nós temos filosofia e cotidiano. Será que a gente acha filosofia o tempo inteiro no nosso dia a dia? Será que ela está presente nos provérbios que falamos, nas piadas que contamos? Tá? Essa é a ideia do texto como um todo, né? Vocês têm o desenrolar do argumento do texto, que quer levar a gente principalmente a pensar nesse sentido, de que a filosofia está muito presente, né? Ela não é algo distante da gente, ela está o tempo inteiro na prática religiosa, ela está o tempo inteiro na prática política, na prática educacional, está o tempo inteiro à nossa disposição. Depois nós temos aqui as atividades, tá? A primeira diz assim: comente com suas próprias palavras a seguinte frase: a filosofia pensa no cotidiano como um amontoado de escolhas, grandes ou pequenas, que acabam influenciando na organização do dia a dia de todos nós. Será que é isso? Analisa a frase e tenta responder, sempre usando as suas palavras, tá? Eu gosto sempre de dizer isso. Não se preocupe em copiar de ninguém, não precisa. O fato de você usar as suas palavras e você sentir que as suas palavras são muito pobres para descrever o que você está querendo dizer, para mim não significa nada. Eu quero ver o seu esforço, tá? Naquilo que você está fazendo. A segunda é: quando pensamos nos critérios pessoais que utilizamos para a definição de nossas escolhas, pensamos no quanto elas podem ser o resultado de uma profunda reflexão. Entretanto, será que nossos critérios são sempre resultado de uma reflexão profunda? Ou seja, será que a gente pensa sempre em tudo quando a gente vai tomar uma decisão? Ou muitas vezes, e infelizmente, tomamos uma decisão sem pensar profundamente nas coisas, né? Aparentemente, muitas de nossas ações, infelizmente, são resultado de pensamentos superficiais e de atitudes e escolhas superficiais. Eu acho que mais ou menos isso está querendo dizer aqui. Então, busque ler bem, procure entender bem o enunciado para você fazer os comentários. A terceira, leia o seguinte comentário: escolhemos quem nos favorece diretamente ou nossa preocupação é com o favorecimento de todos? Lutamos por reformas que nos trarão melhores condições de vida ou por aquelas que trarão benefícios à comunidade em geral? Como é que a gente vê essa questão, né? Até mesmo da honestidade das nossas escolhas, né? Nós vimos aí que nos últimos anos o Brasil, infelizmente, apresentou para a população uma classe muito corrupta de políticos, que sempre pensaram no próprio umbigo, não pensaram nos problemas da população. Por mais que o discurso fosse isso, porque temos que ajudar o pobre, porque temos que favorecer aquele que é menos favorecido, temos que ajudá-lo, nós não vimos isso na prática, né? E nós, pessoalmente,
Será que nós pensamos sempre em nós mesmos ou na coletividade? Tá? Pense nisso para responder. E a quarta é, reflita sobre quanto é importante, num país democrático, que tenhamos muitas escolhas políticas que fazemos. Afinal, qualquer que sejam nossas escolhas, elas sempre acabam influenciando o nosso modo de vida e o modo de vida dos outros. Tá? Temos muitas críticas ao governo atual, imensas críticas, temos um grupo que o apoia e um grupo que o critica o tempo inteiro, e é o momento da gente pensar nisso aqui, porque nós teremos eleições futuras, né? Será que as nossas escolhas políticas elas não estão atrapalhando o nosso progresso enquanto pessoa e também o progresso da sociedade? A gente pensar um pouco sobre isso, tá? Comente a necessidade de uma reflexão mais aprofundada para a escolha política, ok? Livres, tá? Sintam-se livres para responder essas perguntas do seu modo, com as suas palavras, a quantidade que você achar que deve escrever aí, não estou pedindo 20, 30 minutos pedindo isso, mas faça com boa vontade, com determinação, ok? Que, evidentemente, para favorecer o seu aprendizado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.